Olá, professor. Tenho 21 anos, acompanho seu trabalho e estou indeciso entre biomedicina no Brasil ou fora, pois sinto falta de espaço para pesquisa científica. Quero seguir neurociência. O que acha? Eu ainda acho, eu fiz esse caminho e eu ainda acredito que ele ainda é o melhor. Hoje está muito difícil você fazer graduação nos Estados Unidos. Está cada vez mais difícil. A questão é, imigração, existe um sentimento anti-imigração muito grande. As dificuldades para você conseguir visto, as dificuldades para você pagar, porque custa uma fortuna. Então, o que eu fiz? Eu, na minha época, final dos anos 70, eu fiz a graduação no Brasil. Eu fiz o PhD no Brasil, fiz o doutorado aqui direto, depois da medicina, e aí eu fui fazer um pós-doc no exterior. Por incrível que pareça, talvez, certamente, da minha época, né, 40 anos atrás até hoje, melhorou muito a infraestrutura de pós-graduação brasileira. Então, eu ainda acho que é um caminho bem razoável você fazer a graduação aqui, a pós-graduação, o doutorado aqui, e só sair depois do doutorado se você tiver um pouco mais de maturidade científica, né? Tiver aprendido um pouco, porque nos dias de hoje, você ser um aluno estrangeiro nos Estados Unidos não é trivial. Haja visto o que a gente viu, né, nos últimos meses, né? Eu nunca imaginei que eu viria a cena de uma estudante turca numa cidade na periferia de Boston, saindo de casa e ser literalmente sequestrada, porque ela não tinha a menor ideia que eram agentes da imigração, porque eles não estavam vestidos, não tinham documentos. Ela foi pega no meio da rua. Talvez seja a cena mais emblemática do que está acontecendo lá nesse instante. O cara tira o celular da mão dela, agarra ela, joga no carro e ela não sabia o que estava acontecendo. E nem as pessoas que viram a cena acharam que ela está sendo sequestrada. Que coisa. Bom, tá sinistro também lá na Califórnia, tá sinistro. Não, tá sinistro, tá sinistro. Olha, eu cheguei nos Estados Unidos em 89. 20 de fevereiro de 89. Eu nunca... O país que eu conheci, né, não existe mais. Olha isso aqui. Sim. Breno Midesbano X mandou R$20. Mestre, como a neurociência define o ego humano? Nossa consciência é apenas o resultado de conexões neurais? Uma eventual AGI poderia apresentar traços de consciência semelhantes aos humanos? Quanto ele mandou? Vintão, né? Tem que multiplicar por 1000 isso daí, porque essa é o Monty Python, a história né? A história da vida. Não, eu só posso responder a última. A AGI, primeiro que até o Altman tá dizendo que é pra gente esquecer esse nome, que é muito difícil, que não vai chegar ele já lá. Tá falando isso? Falou ontem. Olha, porque ele tava falando que já tem... que já tava na esquina. Né? Não, ontem ele já falou, não, esse termo não é muito útil, vamos mudar. Pode esquecer, isso não vai acontecer em silício. Nenhum microchip vai adquirir consciência. Não, isso aí é... Que bom. Bom, eu já estava convencido disso pelas várias conversas que a gente já teve, né? Tem um monte de gente, tem cientistas também. Sim. Que é interessante que uma das coisas mais interessantes da ciência é como tem muita divergência, né? E eu também já escutei uns caras falando que não, vai rolar e tudo mais, mas eu fico meio... eu gosto mais da ideia de que não vai rolar, porque me parece mais alinhado com como ela funciona, né? Não que eu entenda profundamente, mas o pouquinho que eu faço ideia de como funciona me demonstra que não vai rolar. Virou um culto. Igreja. Uma igreja. Eu nunca sei pronunciar o nome dele porque é complexo, é russo, mas acho que é Stutzkever. Tá. Que é o aluno do Hinton, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, né? Eu nunca vou entender essa também. Que são os co-inventores do Deep Learning, né? O que eles fizeram foi pegar as redes neurais artificiais que a gente conhecia, que tinha uma camada de input, uma camada intermediária onde a computação ocorre e o output. E, em vez de pôr uma só, eles foram aumentando. Dezenas, centenas, milhares. E aí eles descobriram que o poder computacional e o reconhecimento de padrão, e ninguém sabe como funciona, mas melhora dramaticamente. Tudo bem, é uma descoberta interessante. Para mim, nunca é um prêmio Nobel, não tem a menor... Não sei de onde os caras tiraram essa ideia. Mas, enfim, esse cara dizia, quando ele criou a OpenAI, junto com o Altman,
para os programadores, ele saiu, né? Ele brigou e foi embora, criou a dele lá, que chama Super Intelligent. A empresa conseguiu 1 bilhão. Nossa. De cara, tá? Ele não sabe definir o que é inteligência, ele não tem a mínima ideia do que é superinteligência, ele conseguiu 1 bilhão para fazer esse troço funcionar. Mas, enfim, ele dizia para os programadores da empresa que quando ela chegar, você vai sentir. Quando a AGI emergir do ChatGPT, né? Ele falava isso, você vai sentir. A programação pela sensação, entendeu? Parece as viagens de Woodstock, né? Com coisa um pouco mais pesada que marihuana, né? Mas, enfim, tá cada vez mais o consenso. Quando eu comecei a falar isso anos atrás, em 2015, quando eu publiquei aquela monografia, os caras acharam que eu era louco. Imagine, você negando a ciência da computação, você é ludista, você odeia a tecnologia. Eu falei, eu vivo da tecnologia. O meu trabalho, boa parte dele é conectar, né, coisas com o cérebro. E, basicamente, a coisa foi crescendo, e eu acho que já virou. Eu acho que a maioria fizeram numa dessas grandes conferências de inteligência artificial, fizeram uma pesquisa de opinião. 70 e tantos % dos caras falaram que não vai acontecer. Ou que, pelo menos, não tem a menor chance de acontecer nos próximos milênios, vai. Então, já começou, né, a virar a maré. E ontem, quando o cara chega e fala, olha, não é um termo útil de ser usado. Pô, o cara criou toda a fantasia de que o ChatGPT estava a um passo. E saiu o ChatGPT 5 e os caras estão reclamando, né? Começaram a reclamar no dia que saiu e não pararam até agora, porque não é o que prometeram. Não teve nenhum grande incremento de funcionalidade que você, né, vai sair a Jacqueline Bisset declamando, né, poemas daqui do ChatGPT, né? A minha definição de AGI. Não saiu. Não saiu. Pois é, e uma coisa que é cada vez mais difícil para a OpenAI e para quem está pesquisando inteligência artificial é que essas atualizações elas precisam ser cada vez mais grandiosas. E eles têm que prometer o universo, né? Então, mas é o que um grande economista americano falou recentemente. Veja, nós estamos vivendo um negócio onde a única opção que esses caras têm é aumentar a aposta, é aumentar a expectativa, porque eles só vivem disso. Eles só conseguem um influxo. Você tem uma empresa que está perdendo $5 bilhões por ano há anos, não é só o ano passado. Como é que se convence mais gente a pôr dinheiro num lugar que ainda não tem um produto, que não tem um business plan, que não tem absolutamente nenhuma demonstração de que você sabe o que você está fazendo? Começa daí, não é nem... Porque primeiro é o que eu sempre falo nas reuniões internacionais. Vocês não conseguem definir o que é inteligência, nem nós. Como é que vocês querem fazer um produto que supera algo que vocês não conseguem definir o que é? Eu sempre uso o exemplo, os caras ficam loucos da vida, né? Imagine 10 formiguinhas no formigueiro, estão lá fazendo o trabalhinho, né? Pegar a coisinha para a rainha, chega uma formiguinha, descobrir um jeito de fazer a coisa muito melhor, né? As formiguinhas olham para o lado, olham para o outro, né? Qual é? Não, é isso, é aquilo, é aquilo. As formiguinhas, tá bom, bum, volta a fazer tudo que elas têm que fazer, porque se elas pararem, elas sabem que acabou. Se a colmeia, o formigueiro perder essa brainnet coletiva de cada uma contribuir uma fração da sobrevivência global, eles morrem no outro dia. Não dá tempo de ficar divagando, né? Nós ganhamos esse tempo. A espécie humana ganhou essa latitude para o bem e para o mal. Nós temos artistas, temos poetas, temos maravilhas, né? Temos ciência. Por outro lado, nós temos os vendedores de snake oil, que é o título de um livro muito bom sobre o que é a inteligência artificial, que é do folclore americano depois da Guerra Civil. Eram os caras que iam naquelas carroças vendendo snake oil, que servia para qualquer coisa, tá? De unha encravada a delírio tremens do alcoolismo, né? E os caras publicaram um livro que é sensacional, porque eles falam, é a mesma coisa. Os caras estão prometendo curar o câncer, os caras estão prometendo ir para a lua, os caras estão... né? Todos os sonhos que todo ser humano diria que são acabar com a miséria, né?
sem ter absolutamente nada na mão. É ar, é pura lero-lero, né? Só que no mundo atual, o sistema que a gente vive virou um cassino. Então você fala, ok, esse cara está me prometendo algo que, se for verdade, vai dar um retorno que nunca existiu. Eu vou pôr. Tá todo mundo pondo. É o outro bias cognitivo, tá? Quando, é o efeito da manada, né? Todo mundo está investindo, como é que eu vou ficar de fora? O Kid Mosca falou que isso vai mudar o mundo, né? Essa ideia de... Eu não sei não se o Sérgio não tem uns trocados lá na OpenAI, não, hein? É possível. Deveria se verificar isso.